Vamos lá, galera. Esse vídeo aqui é mais uma vez contra os ateus, contra uns grupos esotéricos, gnósticos, né? Uma galera que faz uma salada de fruta, que tenta refutar, né, a metafísica, a teologia clássica com física ou mecânica quântica, né? O Antônio Miranda citou o princípio de incerteza de Heisenberg, princípio da relatividade, né? Física quântica e o escambau. E isso só demonstra mais e mais que, mais do que necessário, que ensinar para esse pessoal metafísica, é necessário ensinar para eles física, né? E por sorte eu estudo física, eu estou me formando como engenheiro eletricista e eu posso falar, né, com tranquilidade, falo com tranquilidade, posso falar com tranquilidade que eles, né, eles tanto se dizem cientificistas, mas que de ciência não entendem nada. Então vamos lá. Ele veio falar, né, do princípio de incerteza de Heisenberg, né, onde ele acha que a incerteza de Heisenberg, né, supostamente refuta a teleologia da metafísica, né, que tudo tem uma ordenação e etc. Bom, a teoria de incerteza, ela deriva aí algumas teorias, mas, né, em geral, ela vai falar que é impossível a gente medir a velocidade e a posição, né, de um elétron. E quando é impossível medir a velocidade ou a posição de um elétron, né, ao mesmo tempo, cria-se uma certa relatividade. E as pessoas acham que isso supostamente, né, refuta bases, né, pressupostos da física clássica e etc, né? Mas não tem absolutamente nada a ver. O que se trata a incerteza de Heisenberg? É o seguinte, tá? Elétrons, né? Elétrons, assim como quarks, né, e etc. Né, eles estão numa escala microscópica, que são corpos de massa muito pequena e de muita energia. Como são corpos de massa muito pequena, eles não respondem, né, eles não ganham movimento com as leis da gravidade. Por isso as leis newtonianas, né, a física clássica, ela não consegue, né, descrever um movimento, né, a ação dessas partículas, né, em tamanho quântico, certo? Por outro lado, como elas têm muita energia, né, elas respondem a fótons, né? Em vez de eles ganharem movimento com com gravidade, né, com força e etc., eles ganham movimento com fótons, com ondas eletromagnéticas, né, com radiofrequência e etc. Então, quando nós falamos de física clássica e física quântica, não existe a física quântica, ela não cria uma nova forma de descrever a realidade. Ela não refuta nada da física clássica. Ela só está tratando, né, de uma outra ordem de grandeza, de uma outra escala. A física clássica, ela continua conseguindo descrever perfeitamente a ação, né, e o movimento de corpos em escala macroscópica, que tem massa suficiente para sofrerem a ação da gravidade, justificando, né, todas as leis newtonianas e etc. Os corpos muito pequenos, em que a massa não é suficiente para sofrer ação da gravidade, não podem ser descritos pelas leis da física clássica. Eles começam a agir sobre a ação, entendeu? Né, das leis da física e da mecânica quântica, que vão tratar muito mais de fótons, de eletromagnetismo e etc. Outra coisa da física quântica que diferencia das leis da física clássica é a forma como corpos, né, eles ganham movimento ao receber energia. Né, na física clássica, né, os corpos ganham movimento conforme ganham energia de forma analógica. Por exemplo, se eu ficar empurrando uma caixa, essa caixa ela vai se deslocar em metros, né, de acordo, né,
para cada newton de energia que eu exerço de força. Quanto mais força eu faço, mais rápido ela se desloca. Então ela vai de um ponto ao outro do espaço mais rapidamente. Quanto menos força eu faço, ela se desloca com menor velocidade, né? Então a relação de mais ou menos energia é diretamente proporcional a mais ou menos movimento. Ou seja, isso é analógico. Quando foi descoberto que elétrons eles não pulam de uma camada de valência para outra de forma analógica, ou seja, conforme eu vou dando energia para o elétron, ele vai saltando camadas. Não. Os elétrons eles saltam de camadas quando recebem uma exata quantidade de energia. Ou seja, eu estou colocando 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons e etc. Se ele só salta da camada quando recebe exatos 12,7 newtons, é claro que não é nessa grandeza, gente, entendeu? É claro que é numa grandeza muito diferente, mas enfim, quando ele recebe essa exata quantidade de energia, ele salta. E ele não vai saltar mais de uma camada de uma vez, ele não vai saltar 1,1 camada, 1,5 camadas. Ele vai saltar exata uma camada com exato 1 de energia. E ele só vai saltar outra camada com exatos outros tantos de energia. Ou seja, isso não é analógico, isso é digital. Ele só salta quando recebe exato, como se fosse 0 ou 1. Ou ele salta ou ele não salta, ele não caminha gradativamente. Como ele só salta quando recebe quantidade específica de energia, um pacotinho quantizado de energia, por isso ser uma energia quantizada, isso recebeu o nome de quântico. E é por isso que nós temos a física e a mecânica quântica. Percebe que não é nada místico, não é nada esotérico, não é nada que descreve o mundo de outra maneira? Entendeu? Só trata, de coisas particularidades. Então, a física e a mecânica quântica tratam de um universo em que a gravidade não atua mais porque a massa é muito pequena, enquanto a energia é muito maior. Por isso, a interação energética é muito maior do que a interação gravitacional. Então, isso é física e mecânica quântica, pura e simplesmente. Não há nada além disso que justifique teoria esotérica, relativismo, fim da teleologia, da metafísica e etc. Agora vamos lá, voltando para o princípio de incerteza de Heisenberg. O princípio de incerteza de Heisenberg nada mais diz que o seguinte: para eu medir a posição de um elétron, para eu saber onde o elétron está, como eu não posso tocar o elétron, como eu não posso ver o elétron, como a minha interação com o elétron não é uma interação física direta, não é uma interação gravitacional, a interação com o elétron é uma interação com fótons, é uma interação com ondas. Então eu preciso de um aparelho que, para medir esse elétron, esse aparelho vai mandar ondas para esse elétron, e pela reflexão da onda, esse aparelho diz a posição do elétron. A precisão de medição vai ser maior quanto maior for a frequência do aparelho. O problema é que quanto maior a frequência do aparelho, maior é a interação que o aparelho tem com o elétron, mais energia ele manda para o elétron, fazendo esse elétron chegar a se deslocar. Ou seja, para eu precisar medir a posição do elétron com precisão, eu preciso de mandar para ele uma onda frequência tal que vai dar para ele energia que ele vai se mover. Ou seja, quando a onda vai e volta e diz que o elétron estaria aqui, ele já não está mais ali. A incerteza é só isso. Percebe que não trata de relativizar a realidade em si, não trata, não contradiz nenhuma lógica de princípio de identidade, de não contradição, de terceiro excluído, aristotélico, não derruba em nada a física clássica. É um negócio completamente simples. Sobre a conservação de energia, que foi o ponto mais burro
que o Antônio Miranda falou. O Antônio Miranda falou, olha, a conservação de energia prova que num sistema fechado a energia é constante. Isso significa que a energia, ela sempre existiu, que a energia é infinita, ela nunca precisou de um começo, refutando as 5 vias. Enfim, analogamente, vamos imaginar, um cientista chegou para o Antônio Miranda e falou, olha só, se você encher uma caixa d'água de forma que isso seja um sistema fechado, ou seja, de forma que você consiga fazer com que essa água não receba nem perca energia para o meio externo, logo, ela não tem como evaporar. Então, se a gente conseguir ignorar a evaporação da água, ignorar que ela ganhe ou perca energia, num sistema fechado, o volume de água em que esse sistema começou, ele vai permanecer em um tempo que perdure infinitamente. O que o Antônio Miranda entendeu? Olha, sempre existe água em caixas fechadas. Entendeu? Antônio Miranda, o princípio de conservação de energia não diz que sempre há energia em sistema fechado. O princípio de conservação de energia apenas diz que, partindo-se do pressuposto que é uma quantidade tal de energia em um sistema fechado, essa quantidade tal será a mesma para sempre. Isso não significa que a energia sempre existiu. Isso significa que, se eu pegar uma caixa de vácuo absoluto, que não exista energia nenhuma ali, então, sei lá, eu pego uma energia e jogo ali e isolo essa caixa do meio externo, onde ela não pode receber mais energia nem perder mais energia, então aquela energia será conservada para o infinito. É isso que a conservação de energia diz. A conservação de energia não permite derivar que a energia sempre existiu. A conservação de energia apenas diz que, no momento que há energia, ela vai existir para sempre. Agora, quem colocou a energia na caixa? De onde surgiu a energia na caixa? A teoria de conservação de energia não diz que a energia surge do nada na caixa. A teoria de conservação de energia não diz que em um sistema fechado vai haver energia. Apenas diz que, se houve energia em algum momento, se em algum momento foi colocada energia no sistema fechado, então ela vai perdurar para sempre, contanto que ela não tenha interação com o meio externo. Então aqui eu já refutei praticamente tudo aí que você tentou colocar. Outra coisa, outro erro, quando a gente fala, agora vamos lá, da teoria da relatividade, sobre desdobramento de tempo e espaço, que outras pessoas usam para achar que a teoria da relatividade prova, que a verdade é relativa. A teoria da relatividade não diz sobre a relatividade do objeto em si. A teoria da relatividade diz sobre a relatividade que a percepção do sujeito tem do objeto, ou seja, a percepção do sujeito cognoscente, o objeto em si, fora da mente do sujeito, tomado, pelo sujeito cognoscente, ele é observado dependendo da velocidade em que este sujeito está em referência ao objeto. Então o sujeito ele percebe tempo e espaço dependendo da velocidade que ele está. Ora, essa teoria de relatividade, ela não diz que o objeto em si é relativo, ela não diz que o absoluto é relativo, ela não diz que o ente em si, que existe fora da mente, que é independente da cognição do sujeito, é relativo. Ela diz que a percepção do sujeito a esse objeto é relativo conforme a velocidade do sujeito. É só isso. E mais, quando a gente fala de tempo e espaço, a teoria da relatividade, ela vai tentar criar uma nova forma de descrever o espaço, que enquanto antes, a física clássica, etc., ela separava tempo e espaço em 2 planos, a teoria da relatividade, ela vai dizer que dá para juntar tempo e espaço num plano só, à medida que a gente pode medir tempo em medidas espaciais ou espaço em medida temporal.
Isso significa que a compreensão de tempo e espaço estava errada, né, e etc? Não. Primeiro que tempo e espaço, ele é um abstrato universal num sentido conceitual, tá? Plano de tempo e espaço, ele é um conceito. Como ele é um conceito, é por isso que a gente pode conseguir descrever tempo e espaço de formas conceitualmente diferentes, né, que satisfaçam, né, medidas diferentes. Isso, mais uma vez, não diz sobre relatividade da realidade em si. Não é uma questão ontológica, é uma questão gnoseológica, é uma questão de ferramenta de abstração da mente humana. É uma questão de relatividade do sujeito cognoscente, não do objeto dado pela cognição. Como que a gente poderia, então, transformar tempo em medida espacial, espaço em medida espacial? A gente vai pegar algo, né, que tenha velocidade referencial. Esse algo que tem velocidade referencial é velocidade da luz, né? Então a velocidade da luz, né, ela é alguma coisa, ela sempre tem, eles provam que a luz, né, ela sempre tem a mesma velocidade, independente da velocidade do ponto que qualquer observador esteja. Ela sempre tem a mesma velocidade. Então perceba que mesmo para o princípio de relatividade, nem tudo é relativo. Ele tem pelo menos a velocidade da luz como um universal, como uma medida de referência. Então, nem para a teoria da relatividade tudo pode ser relativo. Até para a teoria da relatividade é preciso de uma referência universal, que é a velocidade da luz. A partir do momento que nós temos a velocidade da luz, se nós podemos dizer que a velocidade da luz, né, viaja tantos quilômetros por ano, né, e isso é o que a gente chama de anos-luz, ou seja, sei lá, né, por exemplo, vamos supor que eu, Douglas, fosse a medida de velocidade de referência. Então vamos supor que eu ando 8 metros, né, se eu for correr, né, vamos supor, sei lá, que eu corro 1 quilômetro a cada 15 minutos. Então a velocidade do Douglas, né? Não, melhor, vamos, né, para facilitar o cálculo, eu corro 15 quilômetros a cada 15 minutos. Eu sou rápido pra cacete. Eu corro 15 quilômetros a cada 15 minutos. Significa que eu corro 1 quilômetro por minuto. No momento que eu corro 1 quilômetro por minuto, eu vou criar uma medida de referência que se chama quilômetro por minuto. E aí quando eu chegar para você e perguntar, olha só, quantos quilômetros são da minha casa para a sua? Você pode falar, da minha casa para a sua são 1 quilômetro. Ou você pode dizer que da minha casa para a sua são 1 minuto, em referência à minha velocidade, entendeu? Ou seja, a gente transforma a medida temporal em medida espacial, entendeu? Simplesmente porque a gente tem um objeto que ele sempre viaja universalmente, né, a mesma quilometragem em determinado tempo. Né? Então, então, por exemplo, em vez da gente falar que um planeta está distante da Terra a tantos quilômetros, a gente diz que o planeta está distante da Terra a tantos anos-luz. Significa o quê? Que a luz demoraria tantos anos para chegar da Terra até esse planeta. Ora, isso não diz absolutamente nada a respeito da relatividade da realidade em si. Isso trata apenas de abstrações, de ferramentas dadas pela cognição humana para descrever o mundo que existe fora de sua mente. Isso diz sobre o relativismo gnoseológico e não de um relativismo ontológico. Se essas pessoas estudassem o mínimo de filosofia e conseguissem distinguir ontologia, gnoseologia e fenomenologia, elas jamais cometeriam essas confusões de tentar usar a física ou a física clássica, né, para confundir aquilo que é tomado enquanto referência pela mente do sujeito com aquilo que existe de fato fora da mente do sujeito. E, enfim, chegou a quase 20 minutos e eu acho que eu refutei de forma simples tudo
que o Antônio Miranda disse, não só nos vídeos dele, mas o que ele veio dizer nos meus vídeos. Então é isso aí, Antônio Miranda, tá aí as refutações, entendeu? Eu espero que baixe um pouco o seu ego e você perceba que sim, há católicos, há cristãos que entendem muito mais de epistemologia, muito mais de método científico, muito mais de física do que os pseudos ateuzinhos cientificistas de internet. Inclusive, você veio usar Heisenberg para justificar o seu ateísmo, mas Heisenberg, ele é luterano. Heisenberg, ele é teísta. O Heisenberg, ele se fundamenta no seu teísmo justamente pelas teorias da física dele. Pelas descobertas da física dele, ele justifica seu ateísmo. E aí você tenta pegar fundamentos de um filósofo teísta que justificam o seu teísmo para vir vender o seu ateísmo. Ah, por favor, né? Por favor, seja menos. Abraço, Deus e o Senhor seja louvado. Converta-se, Antônio Miranda, converta-se. Olha só, quando você se converter, que você começar a ler Órgão de Aristóteles, Metafísia, começar a ler Tomás de Aquino, começar a ler Leibniz, começar a ler Santo Anselmo, começar a ler Alvin Platinga, começar a ler Kurt Gödel, começar a ler, entendeu, filósofos que não só tratam de física, mas de metafísica, por uma curiosidade intelectual, você vai se tornar um sujeito muito mais inteligente, tá bom? Então, converta-se.